Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio da série 10 Conselhos Práticos para Revolucionar o Seu Casamento. E o episódio de hoje é o 8º. Se você ainda não assistiu os anteriores, volta lá para que você alcance o que nós estamos querendo aqui, é ter casamentos bem-sucedidos, tá? O episódio de hoje, o conselho que nós vamos ter hoje é: não deixe o seu casamento morrer. É isso mesmo, essa palavra morte, ela tem um peso muito grande e a gente precisa abordar e falar sobre isso. Por que um casamento chega ao fim? Por que um casamento ele morre? Por que uma construção de longos anos, de 20 anos de casado, 10 anos de casado, chega ao fim? Nós vamos falar sobre isso hoje. A leitura que nós vamos fazer hoje vai falar sobre um casal que infelizmente tomou atitudes erradas e acabou levando eles para a morte. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, conta a história desse casal. Acompanhe aqui comigo para que você fique antenado e entenda o que nós vamos abordar aqui hoje, tá bom? Havia, porém, um homem chamado Ananias, que, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois que vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregá-la ou não. Por que fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Continuando no versículo 7, olha o que está dizendo. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou e toda a igreja de todos souberam deste acontecido. Uau! Que leitura! Ananias e Safira está trazendo lições aqui para nós, que nós vamos aprender hoje. Para quem não sabe, Pedro estava ali como apóstolo da igreja, era o início da igreja. E o povo tinha um coração muito grato e generoso nessa época. Então o povo não tinha medo de ficar sem nada. O povo pegava tudo que tinha e doava para a igreja beneficiar o órfão e a viúva. E Ananias e Safira fazia parte desse povo. Só que Ananias e Safira quis fazer algo que não era pedido. Pedro nunca pediu para o povo vender tudo e trazer para a igreja. Pedro, ele estava ali como apóstolo e as pessoas sentiam no coração de fazer essa obra. Só que Ananias e Safira, infelizmente, por aparência, ou porque queria mostrar para as pessoas que estavam fazendo também, resolveu vender a sua propriedade, e dar o dinheiro para a igreja. Só que nesse período, quando eles resolvem vender a propriedade, os dois juntos conversam, a palavra está falando aqui, os dois conversam e decidem vender a propriedade. E só que eles decidem ficar com a metade do dinheiro e dar a outra metade para a igreja. Só que nesse momento, eles decidem falar que aquilo lá era o valor da propriedade, que não era exatamente metade. Eles foram lá e contaram uma mentira, diante do apóstolo, falando que essa aqui é o valor da propriedade, sendo que, na verdade, a metade da propriedade, o dinheiro, estava com eles retido na casa deles. Então, eu quero trazer aqui para nós 5 verdades que Ananias e Safira cometeram e que nós estamos aprendendo aqui que não podemos cometer, que nós precisamos corrigir se nós estivermos cometendo esses erros, tá bom? Primeiro erro que Ananias e Safira cometem: eles não buscam conselhos. Eles simplesmente tomam a decisão deles, a escolha deles, e acham que aquilo ali é o certo a se fazer, e eles fazem tudo aquilo e acontece aquela tragédia toda.
Muitos casamentos hoje estão morrendo porque não buscam conselhos, simplesmente tomam decisões por conta própria e, infelizmente, acabam em tragédia ou em fim de um casamento. Buscar conselhos não é você andar na opinião do outro. Buscar conselhos é para que você possa ver a situação de outro ângulo. Em Provérbios 24, no verso 6, vem falando algo para a gente como um incentivo e um alerta também, que diz assim: portanto, não saiam para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselhos se obtém vitória. Gente, não é simplesmente você tomar uma decisão precipitada e achar que vai alcançar êxito. Tem muitos casais chegando a óbito porque preferem mentir do que pedir ajuda. Preferem mentir do que expor o problema que estão vivendo. E com isso está chegando ao óbito, estão chegando à morte. Não podemos continuar como Ananias e Safira, com medo do que as pessoas iam dizer ou que as pessoas iam falar se você não tivesse um comportamento como todas as pessoas comportam. Não precisamos ser igual a todos, mas precisamos ser autênticos e verdadeiros. A verdade, ela é muito melhor do que um casamento destruído. Eu me pergunto por que Ananias e Safira estão debaixo de uma liderança saudável. Não buscou um conselho. Você pode sim recorrer e buscar um conselho antes mesmo de tomar qualquer atitude dentro do seu casamento. Não escolha a primeira opção, tá? Não escolha a primeira opção. Seja sábio, busque conselhos. O segundo erro de Ananias e Safira é que os dois entrou em acordo num propósito errado. Esse erro de Ananias e Safira, infelizmente, parecia ser algo certo, né? Eles entraram em comum acordo, eu já disse isso, que um casal, quando eles entram em comum acordo, eles conseguem chegar em algum lugar. Só que aqui, Ananias e Safira entram em acordo com a motivação errada. Qual era a motivação de Ananias e Safira? É enganar Deus. Só que eles não enganaram a Deus, porque Deus, ninguém engana. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Todo acordo precisa ser feito debaixo de princípio. Acordo que quebra princípio já não é mais da vontade de Deus. Ananias e Safira entram em acordo para quê? Para mentir. Terceiro erro que Ananias e Safira cometem: eles retêm a verdade. A Bíblia está nos falando que eles vendem a propriedade, pegam metade desse dinheiro, lançam no pé dos apóstolos, mas a outra metade eles retêm dentro de casa. E a mesma palavra foi usada por Deus quando Josué liderava o povo de Israel e Acã simplesmente roubou espojos de guerra e levou para dentro da sua casa e escondeu na sua tenda. E o Senhor usou essa expressão, que Acã reteve aquilo que não era dele. E por isso, Acã e toda a sua família foi exterminada do meio do povo de Israel. Podemos perceber que reter a verdade não é muito lucrativo. Infelizmente, sempre leva a consequências muito ruins. Podemos ver aí que Ananias mente e coloca a esposa, né, também na mesma situação e os dois acabam morrendo. Acã mente, retém aquilo que não era seu e, infelizmente, toda a família paga pelo preço. Hoje, nós precisamos entender que reter aquilo que está fazendo mal para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos, não pode ficar dentro da nossa casa. Hoje, o que está fazendo mal para o seu casamento? O que você tem assistido dentro do seu quarto que tem prejudicado o seu casamento? Eu pergunto a você, o que você está retendo que está prejudicando o seu casamento? Você está retendo contatos de pessoas que você não deveria mais ter? Você está retendo amizades tóxicas que estão influenciando na destruição do seu casamento? Ou talvez você está fingindo que está tudo bem para que o seu erro não seja exposto e você não passe vergonha. Hoje é muito melhor uma verdade amarga do que um casamento destruído, porque você reteu aquilo que não deveria dentro da sua casa. Quarto erro que Ananias e Safira cometeram: eles deixaram Satanás ter acesso ao casamento deles. Pedro, ele diz assim para Ananias: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Satanás, ele só entra onde tem permissão. Ananias e Safira, eles permitem, eles dão um acesso a Satanás através da mentira. Nós podemos ver aqui que Ananias e Safira tinham um objetivo com essa mentira.
Essa mentira aí que deu acesso, né? O inimigo teve acesso através dessa mentira. Era de enganar até mesmo as pessoas da igreja. Que eles queriam ser parecidos com todo mundo, queriam fazer tudo que todo mundo estava fazendo. Mas eu preciso dizer, para nós cristãos, casais, nós não somos igual a todo mundo. Cada casal tem a sua dificuldade, cada casal enfrenta um problema diferente. E nós não podemos fechar os olhos e fingir que nós não temos problemas nem dificuldades. Nós temos. Nós não somos igual a todo mundo, não podemos viver de aparência, aparentar que está tudo bem, aparentar que somos um casal feliz. Não podemos viver de aparências, precisamos mudar essa perspectiva e tratar aquilo que está morrendo, tratar aquilo que está doente. A maioria dos casamentos morrem porque não busca tratar aquilo que está doente. Não busca tratar as emoções, não busca tratar aquilo que está causando uma infecção dentro do casamento. Hoje, nós aprendemos com Safira e Ananias que nós não podemos calar e fechar os nossos olhos para a verdade. E o quinto e último erro de Ananias e Safira foi não aproveitar as oportunidades para dizer a verdade. Pedro chama Safira e pergunta para ela se realmente aquele era o valor que eles tinham recebido pela propriedade. E ela confirma. Quantas vezes você, mulher, omitiu ou mentiu, ou não quis falar a verdade, não aproveitou a oportunidade para buscar ajuda? Quantas vezes você, marido, viu uma oportunidade de melhorar o seu casamento, mas você preferiu silenciar? Quantas vezes? Aqui a gente vê que oportunidades elas acontecem, mas cabe a nós decidir aceitar a ajuda. Muitas das vezes, a verdade, ela dói, mas ela cura, ela traz cura. Quando você expõe uma verdade, sua vida melhora, seu casamento melhora. Não tem nada melhor, não tem remédio melhor do que a verdade. A verdade, ela te confronta? Sim, mas ela te confronta para que você viva algo muito melhor do que você vive hoje. Então esse foi o nosso conselho de hoje. O nosso conselho de hoje é não deixar o seu casamento morrer. Seja sábio. Não cometa os mesmos erros que Ananias e Safira. Não ignore o problema, não ignore o que você está vivendo. Eu espero que você tenha sido conscientizado nesse conselho de hoje, viu? E eu espero você na próxima, tá? Bye!